Bom dia! Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje vamos fazer uma breve revisão sobre equações de segundo grau na forma fatorada, equações biquadradas, sistema de equações e teorema de Tales. Vamos lá então? Vamos dar início aqui sobre forma fatorada de uma equação quadrática. Considere a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Colocando A em evidência, obtemos A vezes x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero. Então, essa expressão é chamada ou é conhecida como forma fatorada de uma equação do segundo grau. Ou seja, a expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela pode ser reescrita na forma a vezes x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero, onde a é o coeficiente a, que aparece multiplicando o termo x ao quadrado, a incógnita x ao quadrado, x1 e x2 são raízes da equação. Ou seja, calculando o valor das raízes, encontrando o x1 e o x2, você pode substituir nessa expressão e substituir também o valor numérico do coeficiente a, e você vai encontrar a forma fatorada da equação do segundo grau ou da equação quadrática, como também é conhecida. Vamos aqui a um exemplo. Expresse a equação x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero na forma fatorada. Veja só aqui a resolução. Como nós já aprendemos em aulas anteriores, primeiro devemos determinar o valor do delta numa equação do segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, porque o termo b vale menos 3, menos 4, que multiplica 1, que o termo a vale 1, vezes menos 10, que o termo c vale menos 10. Menos 3 ao quadrado dá 9, mais menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 10 vai dar mais 40, porque menos com menos é mais. 9 mais 40 é igual a 49, então nosso delta deu 49. Para encontrar as raízes é necessário usar a fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, x vai ser igual a menos 3, porque o b vale menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 49, porque o delta é 49, dividido por 2 vezes a, porque 2 vezes 1, aliás, porque a vale 1. Muito bem. Então, efetuando essa continha, aqui menos com menos dá mais, então vai ficar 3 positivo, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, nós teremos duas soluções. Primeiro, vamos fazer x igual a 3 mais 7 dividido por 2, que vai dar 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então, x1 é igual a 5. A outra solução vai ser x igual a 3 menos 7 sobre 2, que vai ser igual a menos 4 sobre 2, que vai ser igual a menos 2. Então, x2 é igual a menos 2. Então, x igual a 5 e x igual a menos 2 são as raízes da nossa equação. Da equação x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero, nós temos que a é igual a 1, x1 é igual a 5 e x2 é igual a menos 2, conforme nós acabamos de encontrar aplicando a fórmula de Bhaskara. Colocando na forma fatorada a vezes x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero, a equação fica, no lugar de a, você coloca um 1, porque a vale 1, vezes x menos x1, que vai ser 5, vezes x menos x2. Como o x2 é negativo e a fórmula já tem um sinal negativo, é necessário fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então fica x mais 2 igual a zero. Multiplicando esse 1 pela expressão x menos 5 vezes x mais 2, nós vamos ter a própria expressão x menos 5 vezes x mais 2, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação
Enfim, a forma fatorada da equação x² menos 3x menos 10 igual a zero será x menos 5 vezes x mais 2 igual a zero. Muito simples. Então, dessa forma, nós determinamos a forma fatorada da equação. Agora, nesse outro exemplo, nós temos o seguinte, ó, dada a equação x menos 1 vezes x mais 3 igual a zero, expresse na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, nesse caso, nós vamos sair da forma fatorada e transformar a equação na forma tradicional, que envolve aqui os três coeficientes, a, b e c. Então, para fazer isso, também é muito simples. Basta você efetuar o produto, ou seja, a multiplicação dos termos que estão entre parênteses. Vamos lá. X menos 1 vezes x mais 3 igual a zero. Como vai ficar? Bem, primeiro você vai multiplicar esse x por esse x, que vai ser x vezes x. Depois multiplica x vezes 3, que vai ser x vezes 3. Mais x vezes 3 no caso. Aí logo em seguida você vem para o menos 1 e multiplica vezes x. Vai ficar menos 1 vezes x. Depois multiplica menos 1 por 3, que vai ser menos 1 vezes 3. Tudo isso igual a zero. Agora é só desenvolver essa equação. X vezes x é x². X vezes 3 é 3x. Menos 1 vezes x é menos x. E menos 1 vezes 3 é menos 3, igual a zero. Então, x² repete. 3x menos x vai dar 2x. Menos 3 repete, menos 3 igual a zero. Então, essa vai ser a forma da equação do segundo grau em sua maneira não fatorada, ou seja, na sua maneira tradicional. Partimos da forma fatorada e encontramos ela na versão ax² mais bx mais c igual a zero. Então, essa foi a parte sobre forma fatorada da equação do segundo grau. Vamos falar agora sobre equações biquadradas. Toda equação tem uma forma geral que a representa. As equações biquadradas possuem a seguinte forma: ax⁴ mais bx² mais c igual a zero. Então, note que nesse caso nós temos aqui uma equação cujo denominador de maior valor, aliás, cujo expoente de maior valor é o 4. O expoente maior que é o 4. Então, a equação biquadrada ela também é conhecida como equação do quarto grau, por possuir o expoente 4 como maior número aqui nas variáveis x. Sendo que a, b e c podem assumir qualquer valor real, desde que a seja diferente de zero. Veja alguns exemplos de equações biquadradas. Temos aqui 2x⁴ mais 5x² menos 2 igual a zero. Então, o coeficiente A vale 2, o coeficiente B vale 5 e o C vale menos 2. Aqui outro exemplo, menos x⁴ menos x igual a zero. A igual a menos 1, B igual a menos 1 e C igual a zero, que não tem o termo C nessa expressão, que é o termo independente. x⁴ igual a zero, então A igual a 1, B igual a zero e C igual a zero. Nesse caso aqui nós temos só a incógnita x⁴, então só vamos ter o termo A, não vamos ter o termo B nem o C. Então note que a equação biquadrada é parecida com a equação do segundo grau. A diferença é que o expoente não é o maior expoente que está acompanhando a variável, não é o 2, e sim o 4. Para resolver esse tipo de equação, é preciso substituir as incógnitas, tornando-a uma equação de segundo grau. Veja os exemplos abaixo e compreenda como resolver passo a passo uma equação biquadrada. Então, nós vamos resolver uma equação biquadrada para que você possa entender como encontrar o conjunto de solução dela. Resolva a equação biquadrada x⁴ menos 13x² mais 36 igual a zero. Para iniciarmos a resolução, a primeira ideia é substituir a incógnita x² por y. Você vai substituir x⁴ pela variável y. Então, nós teremos a seguinte equação. x⁴ é a mesma coisa que x² vezes x². Isso é verdade, porque se você desenvolver esse termo, você vai ter aqui x, você vai conservar o x e vai somar os expoentes, que são 2 e 2, que vai dar 4. Então, x⁴ é o mesmo que escrever x² vezes x², menos 13x² mais 36 igual a zero.
Então, como nós tínhamos estabelecido, onde tem x ao quadrado, você vai colocar y. Então, vai ficar y elevado ao quadrado, porque x ao quadrado é y. Então, no lugar desse x ao quadrado, eu coloco um y. E no lugar desse outro x ao quadrado, eu coloco outro y. Então, y vezes y vai dar y ao quadrado. Menos 13x ao quadrado vai ficar menos 13y. Mais 36 igual a 0. Então, você resolve essa equação do segundo grau. Você encontrou uma equação do segundo grau com a variável y. Resolvendo essa equação do segundo grau, pelo delta e pela fórmula de Bhaskara, encontramos como resultado y1 e y2, que valem respectivamente 9 e 4. Como a incógnita da equação biquadrada é x, substituímos os valores de y na igualdade de x ao quadrado igual a y. E obteremos os respectivos valores de x. Então, gente, é muito importante que primeiro você resolva a equação do segundo grau que você encontrou substituindo x ao quadrado por y. E ao encontrar o resultado dessa equação, no caso aqui foi 9 e 4, os valores, você vai substituir o valor de 9 quando x ao quadrado for y e 4 quando x ao quadrado for y. Veja só, para y igual a 9, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado é igual a 9. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X vai ser igual a mais ou menos 3. Para y igual a 4, x ao quadrado é igual a y. X ao quadrado é igual a 4. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Então, encontramos o resultado da nossa equação biquadrada. A solução dela será menos 3, menos 2, 2 e 3. Porque nós temos aqui mais ou menos 3. Então, tanto o 3 negativo quanto o 3 positivo fazem parte da solução. Da mesma forma, nós temos mais ou menos 2. Então, tanto o 2 negativo quanto o 2 positivo também fazem parte do conjunto solução. Então, a equação biquadrada ela tem 4 soluções. Muito bem, encontramos então a resposta dessa equação. Vamos falar agora sobre o sistema de equações do segundo grau. Os sistemas de equações nada mais são do que estratégias que nos permitem resolver problemas e situações que envolvem mais de uma variável e pelo menos duas equações. Veja só aqui o exemplo. Determine a solução do seguinte sistema: y menos 3x igual a menos 1, x ao quadrado menos 2xy igual a menos 3. Então, sempre que tivermos duas equações com duas variáveis, nós temos um sistema de equação, no caso aqui do segundo grau. Para resolver um sistema de equação do segundo grau, primeiro é necessário isolar uma das incógnitas. Vamos escolher aquela incógnita que não está elevada a um expoente maior que 1. Aliás, que não está elevada a um expoente que seja de 2 para cima, né? Ou seja, a equação y menos 3x igual a menos 1. Veja só. Isolando y na primeira equação, nós vamos ter que y menos 3x é igual a menos 1. Logo, podemos dizer que y é igual a 3x menos 1. Esse menos 3x ele passa para o segundo membro com sinal positivo. Então, nós chegamos aqui nessa conclusão, que o y ele é igual a 3x menos 1. Esse vai ser a representação do valor de y, né? Vai ser uma equação onde você vai depois encontrar o valor de y a partir dos valores que você encontrar para x. Bem, então nós fizemos a definição, né? Y igual a 3 menos x. Agora vamos substituir na segunda equação, onde tem y, por 3x menos 1. Veja que na segunda equação eu tenho x ao quadrado menos 2x vezes y igual a menos 3. Então, no lugar desse y, eu vou colocar 3x menos 1. Substituindo, vai ficar x ao quadrado menos 2x que multiplica aqui no lugar de y, eu coloco 3x menos 1 igual a menos 3. Agora é só desenvolver essa equação. X ao quadrado menos 6x ao quadrado mais 2x é igual a menos 3. Aqui eu multipliquei menos 2x vezes 3x vai dar menos 6x ao quadrado. E menos 2x vezes menos 1 vai dar mais 2x igual a menos 3. Somando x ao quadrado com menos 6x ao quadrado vai ter menos 5x ao quadrado. Mais 2x mais 3 igual a 0. Então, por fim, nós teremos 5x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Eu multipliquei essa equação por menos 1 para deixar o primeiro membro positivo, o primeiro coeficiente positivo. Menos 5x ao quadrado ficou
5x ao quadrado positivo, mais 2x ficou menos 2x, e mais 3 ficou menos 3. Só fiz inverter os sinais. Então, determinando y para cada um dos valores de x, nós obtemos, veja só, y' vai ser 3 vezes 1 menos 1 igual a 2. Y duas linhas vai ser 3 que multiplica menos 3 sobre 5 menos 1 igual a menos 14 sobre 5. Nesse caso, o que aconteceu? Eu determinei o valor de x dessa equação. 5x ao quadrado menos 2x menos 3. Primeiro você tira o delta e encontra as raízes da equação. Aí você vai ter os valores de x. Então os valores de x vão ser quem? Encontrando pela fórmula de Bhaskara vai ser 1 e menos 3 sobre 5. A partir daí você encontra os valores de y. E como y é igual a 3x menos 1, então y' vai ser 3 vezes 1 menos 1, que vai ser 2. E y duas linhas vai ser 3, que multiplica menos 3 sobre 5, menos 1, que vai ser menos 14 sobre 5. As soluções do sistema são os pares ordenados 1 e 2 e menos 3 quintos e menos 14 quintos. Essa é a solução da equação do sistema. Agora vamos falar sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria acerca do conceito relacionado entre as retas paralelas e transversais. É um teorema que foi desenvolvido pelo filósofo e astrônomo matemático grego Tales de Mileto e por isso recebe o seu nome. O experimento de Tales foi realizado através da observação de uma sombra da pirâmide. A partir disso, ele conseguiu calcular a altura da pirâmide de Quéops, no Egito, com base na sombra que ela projetava. Considerado o pai da geometria descritiva, Tales contribuiu para o avanço dos estudos de razão e proporção, que até os dias de hoje são utilizados para calcular distâncias. Então, basicamente, essa é a história de Tales. O que diz o teorema dele? O teorema de Tales diz o seguinte: a interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Então, se você tem duas retas paralelas, veja só, eu tenho aqui a reta, essa reta em vermelho, essas três retas em vermelho, e o que você percebe? Que elas são o quê? Elas são retas paralelas e são intersectadas pelas transversais, que são essas outras retas em azul. Então, pelo teorema de Tales, isso vai formar segmentos proporcionais, ou seja, AB, o segmento AB, dividido pelo segmento A'B' é igual ao segmento BC, dividido pelo segmento B'C'. Da mesma forma, OA, dividido pelo segmento AA', vai ser igual ao segmento OC, dividido pelo segmento CC'. Então, o teorema de Tales fala exatamente de segmentos que são proporcionais. Vamos entender na prática. Exemplo 1. Determine o valor de x nas figuras abaixo. Então, você vai observar para a figura e notar que isso trata do teorema de Tales. Nós temos aqui a reta U e a reta V. Nós podemos estabelecer a seguinte relação. Essas retas U e V são intersectadas pelas retas R, S e T. Então, nós temos que 15 sobre 5 é igual a 20 sobre x. Você pode aplicar uma regra de 3 simples para encontrar o valor de x agora. 15 vezes x dá 15x, 5 vezes 20 dá 100. Logo, x vai ser 100 dividido por 15, x vai ser 6,66. Veja só esse outro exemplo. Determine o valor de x na figura abaixo. Então, nós temos o que? Nós temos a reta U e a reta V. Nesse segundo caso, é necessário prestar atenção porque essas retas estão se cruzando. Então, nós temos que não vai ser x sobre 2, vai ser x sobre 1 igual a 3 sobre 2. E, novamente, fazendo a regra de 3, vamos ter que x vai ser igual a 1,5. Por fim, nós temos aqui um exemplo com um cálculo um pouquinho maior, mas a regra é a mesma. Determine o valor de x na figura abaixo. Então, nós temos as retas R, S e T intersectadas pelas retas U e V. Então, nós temos que 4x sobre x mais 2 é igual a 16 sobre 18. Então, fazendo aqui a regra de 3, vamos ter 4
Vamos ter 18 que multiplica 4x mais 1 igual a 16 que multiplica x mais 2. 18 vezes 4x dá 72x. 18 vezes 1 dá 18. Igual a 16 vezes x dá 16x. 16 vezes 2 dá 32. Passando para o primeiro membro, quem tem x e quem não tem x para o segundo, vai ficar 72x menos 16x igual a 32 menos 18. Então, 72x menos 16x vai ser 56x igual a 14. Isolando o valor de x, teremos que x será igual a 14 sobre 56. Dividindo 14 por 56, teremos que x vai ser igual a 0,25. Então, essa foi uma equação na qual eu encontrei o valor de x aplicando o teorema de Tales. Muito bem, então essa foi nossa aula de revisão sobre os conteúdos de equações biquadrada, forma fatorada de uma equação de segundo grau, sistema de equações e teorema de Tales. Espero que vocês tenham compreendido. Façam uma atividade avaliativa referente a este conteúdo. Eu desejo bom estudo a todos.